Sempre que tenho um tempo livre e o clima me ajuda, eu gosto de ir trabalhar no jardim aqui de casa. É um momento em que posso organizar minhas ideias, pensar sobre os acontecidos da semana, ou apenas esquecer tudo isso e focar em arrancar os matinhos dos canteiros. Mas me questiono se seria só isso o motivo para minha relação próxima com os jardins. Esse meu gosto por cuidar de plantas poderia ser explicado por uma questão familiar, já que meus pais são agricultores, meus avós eram agricultores, e assim por diante. Todos pequenos produtores que sempre estiveram em contato com a terra e seus frutos. Mas mesmo tendo trabalhado com meus pais uma pequena parcela da minha vida, não sei se esse não seria apenas um pequeno fator que ajudou a criar esse meu laço. Acho que existe algo de mais profundo nessa relação. Isso não é algo exclusivo meu. Afinal, cada vez mais vemos mais pessoas povoando suas casas e apartamentos com diversas plantas, tendo até um nome para essa tendência ou estilo: o Urban Jungle. E não acredito também que seja apenas uma questão estética, só porque fica bonito, apesar de ser uma justificativa bem usada. Como já disse, acho que existe algo de mais profundo nessa relação. Provavelmente você não sabe, mas eu sou arquiteto. Então, durante a faculdade, estudei um pouco sobre paisagismo e sua história. E esse pode ser um bom começo para pensarmos nessa questão. Na Mesopotâmia, os jardins por muito tempo tiveram um caráter estritamente religioso, sendo plantados próximos aos templos das divindades da fecundidade e nos terraços dos prédios, onde eram realizados seus rituais. Com o crescimento da sociedade babilônica, os jardins e parques foram ganhando maior importância, com todos os reis passando a ter seus próprios jardins reais, onde eram realizados banquetes e cerimônias. Podemos considerar como seu ápice os famosos jardins suspensos da Babilônia, que, segundo os historiadores, foram construídos pelo rei Nabucodonosor II para sua esposa, Rainha Semiramis, e assim tentar amenizar as saudades que ela tinha das montanhas e colinas de sua terra natal. Foi feito em uma sucessão de terrenos ao longo dos muros da cidade e contava com um complexo sistema de irrigação, impressionando todos que chegavam na cidade, que de longe já podiam enxergar a enormidade de sua estrutura, mesmo que não se destacasse tanto por sua beleza. Para os persas, os jardins eram uma representação do universo, por isso sua divisão em 4 partes, simbolizando os 4 elementos sagrados: fogo, ar, água e terra. E estes sendo cortados por canais de água, representando os 4 rios do paraíso: leite, mel, água e vinho. Para eles, o jardim era a essência da mais nobre forma de vida, aquela que Deus prometeu em seu paraíso. Um lugar saudável, repleto de felicidade, de inteligência e de sabedoria. Já os gregos, por muito tempo, limitaram seus jardins ao seu papel sagrado, cultivados próximos a alguns dos seus templos dedicados aos deuses da fecundidade. Mas com a conquista de Alexandre, os jardins passaram a se popularizar mais, tendo como principais referências os seus correspondentes persas e orientais como um todo. E por sua vez, os gregos influenciaram os jardins romanos, estando presentes nas residências de muitos aristocratas e contando com diversas estátuas saqueadas na Grécia. O seu desenho buscava recriar as paisagens pintadas em seus murais, buscando corresponder aos padrões estéticos romanos. E o teor sagrado, que estava presente nessas pinturas através da presença constante de figuras divinas. Os jardins chineses foram sendo modificados de diversas formas conforme as religiões e caminhos filosóficos praticados ao longo do seu território e de sua história. Por exemplo, no taoísmo, os jardins imperiais eram construídos de forma a recriar as paisagens naturais chinesas e aquelas descritas em suas lendas, para assim atrair os xians, entidades que possuíam uma longa vida ou até mesmo a imortalidade. Além disso, sua organização seguia os princípios do Feng Shui, que, em uma explicação simplória, se trata de uma prática chinesa onde acredita-se ser possível controlar o fluxo de energia espiritual de um espaço através da disposição dos seus elementos. Já no budismo, os seus templos possuem seus próprios jardins, onde os monges praticam meditação e cultivam muitas das espécies utilizadas na produção de chás, costumeiramente consumidos por seus praticantes. E o confucionismo, que teve uma grande influência sobre a organização das cidades e das vidas chinesas, não deixou de afetar o desenho dos seus jardins,
principalmente através da importância dada à orientação dos seus elementos em relação aos pontos cardeais. Como podemos ver nesses exemplos, muitas sociedades antigas utilizavam jardins em seus cultos religiosos, ou como forma de homenagear suas divindades. Sendo assim, é possível imaginarmos o tamanho do valor dado aos jardins por essas pessoas, já que eram dignos o suficientes para honrar seus deuses, em épocas onde acreditava-se que todos os aspectos da existência estavam interligados com a satisfação dessas figuras. O jardim devia ser visto como um pedaço da natureza, um pedaço da criação divina, moldado pelos mortais para satisfazer o que consideravam como símbolo da perfeição, e que durante esse processo estariam se conectando com seus deuses, no ato da criação. Por outro lado, também existe o ponto da existência dos jardins como um símbolo de poder. O tamanho e a exuberância dos jardins poderiam demonstrar o quanto aquela pessoa tinha o privilégio de usar seus recursos para criar pequenos paraísos em locais que muitas vezes até a prática da agricultura tinha suas dificuldades, por serem regiões áridas ou de relevos impróprios para o plantio, além de demonstrar o poder sobre a natureza e sobre os deuses, já que por um lado as pessoas poderiam estar se conectando com as suas divindades enquanto construíam os jardins, por outro, também poderia trazer o sentimento de que eram tão poderosas quanto essas divindades, ao conseguirem moldar o que foi criado por elas de acordo com a sua vontade, mesmo que eles não plantassem uma muda sequer, deixando tudo a cargo de seus criados e escravos. Então já temos o começo de um ponto: a relação dos jardins com o divino e também como uma demonstração de poder. Prossigamos então. Enquanto fazia algumas pesquisas sobre a história da prática do paisagismo, eu também li o livro O Jardim Secreto, da autora Frances Hodgson Burney. É bem provável que você tenha assistido algumas das adaptações cinematográficas desse livro, mas resumindo bem, nele acompanhamos a pequena Mary, que perdeu sua família em uma epidemia de cólera na Índia e precisou ir morar na mansão de um familiar distante que ela nunca teve contato. Essa menina possui traços de personalidade detestáveis, além de uma saúde debilitada. Porém, tudo começa a mudar através do contato dessa criança com os jardins que ocupam a imensa propriedade da família, em especial um que por muitos anos ficou abandonado. Nesse livro, temos uma abordagem da mágica presente nos jardins, de como ela faz as sementes brotarem, as flores desabrocharem, o sol nascer e as crianças se tornarem pessoas melhores e mais saudáveis. Seria algo com a presença divina nos jardins, como também encontramos em diversas sociedades antigas. Mas foi o pós-fácil desse livro, escrito por Marise Hansen, que me ajudou na construção do ponto em que vamos chegar. Nele é falado do significado de jardim, e como no contexto do livro, jardim está conectado com o interior das personagens. Como um jardim abandonado e tido como morto, se tornou um pequeno paraíso. E como duas crianças tidas como casos sem solução, de certa forma abandonadas pelas suas famílias e pessoas próximas, conseguiram se conectar através do jardim, e se renovaram, evoluíram como pessoas. Seria então a jardinagem o momento em que nos tornamos um pouco divinos? É nesse momento que temos o poder de moldar a natureza, mesmo que de forma limitada, de maneira a se tornar harmoniosa, de acordo com os nossos sentimentos e nossas experiências. E talvez esteja aí também uma forma de externalizar o que sentimos e nos entendermos melhor. Ao cuidarmos de uma planta, podando-a, tirando as ervas daninhas, dando carinho para que cresça saudável, podemos também estar cuidando do nosso interior, buscando o que nos atormenta e como podemos resolver, relembrando os bons momentos que tivemos durante a semana e pensando nas pessoas que gostamos. E como Emicida fala em seu documentário disponível na Netflix, a Terra é uma das melhores professoras para nos ensinar sobre certos assuntos, como o tempo. A melhor professora a respeito do tempo das coisas é a Terra, mano. Tá ligado? E não é papo de bicho grilo, nem nada, mano. Você põe uma semente na terra, rega 15 dias pra ela germinar ali, mano, dependendo do que for, tá ligado? E ela vai nascer. E aí tem o cuidado, tá ligado? E aí tem as pragas, as peçonhas. No final das contas, acredito que esse assunto ainda tem bastante para a gente conversar sobre. Então pode ser que eu faça mais algum vídeo falando dessa nossa relação com a jardinagem e com as plantas como um todo. Mas não deixe de comentar o que você pensa sobre isso.
para a gente poder ir ampliando a discussão. Obrigado pela paciência e até a próxima.